Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação. Hoje é sexta-feira, gente, você não tem ideia de como eu esperei por esse dia chegar, dia 11 de outubro de 2024, sexta-feira, é o sextou, graças a Deus, como eu sempre falo aqui toda sexta-feira. Vocês têm ideia, para vocês terem uma ideia de quanto eu esperei por esse dia chegar, que eu acordei 4h30 da manhã, 2 horas antes do horário que eu costumo acordar, gente. De quanto eu estava ansioso, quanto que eu fico feliz por esse dia. Mas, gente, hoje a gente vai ter uma entrevista especial também com o deputado federal Pastor Diniz. E desde já dou boas-vindas ao deputado Pastor Diniz. Seja muito bem-vindo, pastor, ao nosso podcast, em primeiro lugar. Olá, Lucas, eu quero aqui cumprimentar todos os nossos amigos que acompanham aí o nosso podcast Papo de Redação e para mim é uma honra, é um prazer estar aqui contigo hoje. Que show, gente. E antes de começar a entrevista, eu quero anunciar aqui pelo menos alguns assuntos que a gente vai tratar também de notícias. Por exemplo, hoje, ainda nessa edição de hoje, a gente vai falar da ação popular que pede o afastamento do Edinaldo Vidal, da presidência da OAB, e tem também a prorrogação do prazo da comissão da Assembleia Legislativa de Roraima, que apura supostas pedaladas fiscais no governo Denário. Já já a gente vai tratar desse assunto. Mas antes, uma entrevista especial, quero convidar vocês a acompanhar o nosso podcast hoje. A gente vai ter aí, você vai ter a oportunidade de vocês comentar na seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Parece até um pouco redundante, mas é isso mesmo. Tem o zap da redação para você enviar a sua sugestão de matéria ou de entrevista, comentários, para a gente poder ler em outra oportunidade. É o 999715300. O canal está aberto para você, na sua disposição, e agradeço demais a sua companhia. Gente, vocês já ouviram a voz dele aqui, mas eu vou fazer uma introdução aqui. Ele é pastor, teólogo, psicólogo, pai, marido, foi assessor parlamentar e hoje é chefe de assessores parlamentares. Isso porque em 2022 recebeu 8.243 votos e foi eleito deputado federal para representar mais de 700 mil pessoas que decidiram viver ou nasceram aqui em Roraima. E atualmente ele é o presidente interventor do Diretório Municipal do União Brasil em Boa Vista. Agora, um detalhe, ele tem 44 anos, é exatamente o mesmo número de urna do União Brasil, partido que ele representa. Seja bem-vindo, pastor Diniz, ao nosso podcast. E já pergunto logo, você acha que significa alguma coisa o fato de o senhor ter 44 anos representando União Brasil, 44? Cara, Lucas, eu tô muito à vontade com isso, sabe? Muito à vontade porque União Brasil na Câmara ele é um partido grande, muito bem organizado lá, apesar de alguns fatos ocorrerem, né, na transição da presidência da Nacional. A gente sabe o que aconteceu quando saiu o presidente Bivar e agora assumiu o Rueda, mas é um partido grande com uma assessoria fantástica, com uma estrutura dentro da Câmara para dar apoio e suporte aos deputados. Então, eu estou muito tranquilo, estou muito feliz onde eu estou. É um partido que me dá liberdade para me posicionar e trabalhar. Então, assim, é um partido que esse 44 anos que tenho, com 44 que é o número da sigla, faz muito bem. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. 2 anos atrás, quando você decidiu entrar de fato na política, mergulhar nesse meio, o que motivou o senhor a entrar na política? Lucas, você acabou de falar que eu trabalhei como assessor parlamentar. De fato, eu vou te ser muito franco aqui, aqueles que estão também nos acompanhando, eu não fiz um planejamento de vida para ser deputado. Isso não passou, não foi um projeto. Eu faço parte de uma grande instituição que é a AD Brasil no estado. Eu sou evangélico da mesma há 25 anos, eu me converti ao evangelho, eu tinha 19 anos de idade, e nos últimos 10 anos exercia uma função de diretoria. Era uma pessoa de confiança ali do nosso pastor presidente, a quem eu mando já a saudação e um abraço aqui para ele, pastor Isamar Pessoa Ramalho. E em janeiro de 2022, nós estávamos numa conversa, num diálogo, isso surgiu de um diálogo, estava ele no pátio da nossa instituição, conversando sobre política, sobre o Estado, e ali surge dentro desse bate-papo, surge um convite, o meu pastor, ele me instiga, ele me cutuca ali e diz, e aí, o que você acha aí, vamos para deputado federal? E eu disse, pastor. Aí ele disse, meu amigo, bora, coloca o nome, vamos ver o que vai dar.
deixa Deus no comando aí. Então, surge desse diálogo. Eu, nos últimos 4 anos, antes de 22, de 2014 a 2018, eu trabalhei com Carlos Andrade. Então, eu tive a oportunidade de viajar o estado ao lado dele, de acompanhar as ações do Carlos. Mas uma coisa é você estar assessorando, outra coisa é você estar investido do cargo, né? Sentado na cadeira. E mesmo ali trabalhando com ele, eu não tinha esse sonho, essa pretensão. Nunca sonhou ser deputado federal? Não. Falo de coração. E nesse dia, nesse bom diálogo, por ser ali, eu era o secretário-geral de pastores nesse período da nossa igreja em convenção, e aí nesse bate-papo que estava fluindo sobre política entre eu, pastor Isamar, e o nosso deputado estadual Isamar Júnior, nós estávamos conversando sobre esses assuntos, e o pastor fez essa brincadeira comigo, ele cutucou assim comigo e disse: e aí, meu amigo, pronto, bora para deputado federal, que tal? Vamos colocar seu nome? E eu achei interessante. Eu disse: pastor, bora, a gente faz parte de um segmento importante da sociedade do estado de Roraima, e eu disse: bora. Mas assim, fomos e muita gratidão a Deus, muita gratidão a esses 8.243 votos que me deram a oportunidade de poder representá-los. Meu voto é um voto proporcional e trato isso com muita responsabilidade, essa oportunidade que foi me dada. Agora, o senhor continua pastor, né? Apesar de ter sido eleito deputado federal, né? Como é que o senhor consegue conciliar essas duas funções tão importantes, né? Porque milhares de pessoas são ovelhas suas, né? Usando aqui o termo aqui que a Bíblia usa, né? De pastor e ovelha, né? Vocês têm milhares de ovelhas sob seu domínio aí, né? E você também tem mais de 700 mil pessoas que, de certa forma, você é representante dessas pessoas, né? Verdade. Como é que você consegue conciliar isso? Lucas, assim, a função de ordenação pastoral, claro que hoje, em função de passar 3 dias em Brasília, 3 a 4 dias aqui no estado, ela me impede de pastorear diretamente uma igreja, uma congregação local. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu, dentro de Boa Vista, já pastoreei 7 igrejas. Já passei por 7 igrejas aqui dentro de Boa Vista. Mas tudo na AD Brasil? Todas na AD Brasil, da qual eu sou pastor. Então, assim, foram 7 igrejas, experiências maravilhosas, trabalhos que foram feitos e ficou o carinho, ficou o respeito. Então, assim, pastorear propriamente dito, eu não estou nesse exercício. Mas eu não tenho dúvida, eu não tenho como desassociar o deputado federal Diniz do pastor. Porque quem votou em mim, votou porque votou no pastor Diniz. Eu gosto sempre de dizer que eu sou pastor. E eu estou deputado federal. Então, assim, eu consigo conciliar, porque esse reduto hoje representa 47% da população do estado de Roraima. Então, eu tenho... a minha agenda, se você ver, é constante. Domingo agora, eu dei uma parada agora no período da eleição para me dedicar a essa eleição de vereadores e prefeitos, para estar junto ali ajudando eles. Mas a minha agenda já está pronta aí até dezembro. Então, todo domingo é uma congregação, que chamamos assim, é uma igreja, que está me convidando para estar ministrando uma palavra, para estar pregando numa festa de jovens, numa festa das irmãs, numa festa de senhores. Então, a agenda para mim não falta, que é esse convívio de igreja, que é também o exercício do pastor. É ministrar, instruir. Então, assim, eu não consigo pastorear uma congregação, mas eu consigo estar dando a minha parcela de contribuição como pastor no dia a dia da igreja. Hoje, conseguimos ampliar muito mais esse leque, eu consigo ter acesso hoje não só à Assembleia de Deus, porque esse mundo evangélico, eu gosto sempre de dizer, quando eu estou com a minha assessoria, que era um mundo órfão. Não tinha um representante para estar ali assistindo eles nas suas muitas atividades, nas suas demandas, e hoje eu tenho a grata satisfação de poder ter abertura na Igreja da Graça, do pastor Eric, que é um grande parceiro, a Igreja Quadrangular da pastora Edna, que faz um trabalho belíssimo, o pastor Tinchai da Igreja Adventista. Meu Deus, eu participei, Lucas, agora e fiquei encantado. Agora, em Rio Preto da Eva, eu fui para um evento que eles chamam de Campuri. São o evento dos desbravadores. Eles reuniram lá
cerca de 12 a 13 mil adolescentes entre 10 a 15 anos. Uma semana reunidos, e ali é um aprendizado para a vida para aquelas crianças. Aprender a fazer nó, aprender a fazer fogo, aprender a sobreviver em ambiente hostil dentro da mata. Então eu fui lá e vi assim o cuidado, o zelo da Igreja Adventista com tudo isso. O trabalho que a Igreja Assembleia de Deus faz também aqui dentro do nosso estado, um trabalho social muito forte. Então não tem como eu ficar fora disso. Então o pastor, mesmo estando deputado, eu consigo estar inserido dentro desse contexto, participar dessas atividades. E se eu não tiver cuidado aqui na agenda, meu amigo, é o tempo todo em alguma atividade que está correlacionada, não tem jeito. E eu louvo a Deus por isso, porque isso me ajuda muito. Porque a ordenação pastoral, ela é algo que, para você entender, e o nosso ouvinte, ou quem está aí nos assistindo também, o ministério pastoral, ele é algo que é dado por Deus. Então eu trato com muito zelo, eu trato com muito cuidado esse respeito, essa relação, o pastor e a ovelha, como você citou, com muito zelo, com muito cuidado sobre isso. Agora, engraçado, né? O União Brasil esse ano protagonizou, na verdade, na política roraimense, uma das disputas mais acirradas internas, né, de todos os tempos, assim, pelo menos acho que da história recente da política, né? A briga entre Nicolete e Catarina, e no meio desse furacão todo, a Executiva Nacional decide colocar exatamente um pastor como interventor, presidente interventor, né? Como é que foi para o senhor a tentar administrar uma guerra como essa? Aí, Lucas, é um desafio, Lucas, é um desafio. E me dá um tempinho, porque eu preciso de um tempo para historiar isso. Sim. Porque quando se trata dessa briga Nicolete e Catarina, eu não diria que foi uma briga. Uhum. A vida ela é feita de decisões. União Brasil, em 2023, ele fez um bom trabalho político. Elegeu 2 deputados federais e elegeu 3 deputados estaduais e tinha, se eu não estou enganado, 2 vereadores aqui na capital. Era o Julier e o Melk. 2 vereadores, que depois Julier assumiu a secretaria. Teve o subtenente Velton, o subtenente assumiu no lugar do Julier. Isso, exatamente. Então, olha o tamanho dessa bancada. 2 federais, 3 estaduais e 2 vereadores aqui na capital. Esse é o saldo de 2020 e 2022. Ok? Agora, por falta de habilidade política, porque não sabe trabalhar em grupo do atual presidente da estadual, por falta de habilidade, porque ele só sabe trabalhar sozinho no mundo de fantasia dele política. Ele só sabe trabalhar com o controlezinho dele na mão, sabe? Então o que acontece? Nós tivemos em 2023, meados de março ou abril, nós tivemos uma reunião, uma única reunião que nós tivemos, todos esses parlamentares juntos, sem os vereadores. Os vereadores, junto com os estaduais, eles me convidaram para uma reunião, que essa reunião, eles colocaram a insatisfação de não terem a oportunidade de trabalhar junto com a estadual num diretório municipal dos 15 municípios. Nós não tínhamos nenhum município como gerência de um deputado estadual ou do outro federal. 0. Essa informação, quando chegou a mim, eu levei até o presidente da estadual e comuniquei a ele, e ele disse que depois faria uma reunião com todo mundo e fez. Quando ele fez essa reunião, Lucas, ele perguntou para cada um quais seriam as pretensões. Então, Cláudio Cirurgião disse: minha pretensão é ir para a reeleição em 2026. O Jorge: eu quero ir para uma reeleição em 2026 e, se possível, deputado federal. Pastor Diniz, eu disse: meu amigo, eu não tenho nem envergadura para pensar em outro cargo. Eu quero fazer um bom trabalho para estar pronto para uma reeleição. Sim. Catarina, eu quero ir para uma reeleição e quero ter uma oportunidade. Se meu nome for consenso para o grupo, eu quero ter a oportunidade de disputar a Prefeitura de Boa Vista. Lá em março, abril de 2023, ela já colocou isso na mesa. E no momento oportuno já perguntamos para ele como presidente se o nome dela, porque ele disse também que a ideia dele era ser candidato a Senado em 2026,
Se tivesse O Nicolete. O Nicolete disse que seria candidato em 2026 ao Senado, se o Senado tivesse mão, porque ele se acha deputado de direita. Ele disse que também queria ter a oportunidade de sair agora, em 24, para a Prefeitura de Boa Vista. Então perguntamos para ele, e se uma pesquisa mostrar que o nome dela está melhor do que o seu? Aí ele se ajeitou na cadeira e disse, não sei, eu vou ver, porque também se meu nome não sair... Isso em 2023. Em 2023. No início do ano. No início do ano, e não tinha ainda... Não, essa articulação que foi feita em torno do nome dela, isso nem existia. Então isso é uma novidade, porque assim, publicamente ninguém sabia dessa informação. Eu particularmente não sabia como jornalista, né? Dessa reunião. Porque o que se tinha, na verdade, é uma declaração pública do Nicolete, né? Eu perguntei, inclusive, ele como presidente da União Brasil estadual, se a União Brasil já tem uma posição sobre Prefeitura de Boa Vista, isso lá, eu não lembro qual era o mês, né? Eu acho que era maio de 2023. Ele se declarou como pré-candidato a prefeito. Então, naquele momento, já tinha uma declaração, pelo menos interna da Catarina, de que tinha essa pretensão. Todos os parlamentares do União Brasil sentado com ele lá na sede. Isso você pode trazer aqui o doutor Cláudio Cirurgião, pode trazer o Jorge Everton, pode trazer a Catarina, que inclusive quando ela fez a manifestação lá, que queria ter o direito, ela colocou também isso na justificativa dela, que foi colocado por todos nós, de que se porventura numa pesquisa o nome dela tivesse melhor, ele recuava para isso, porque o que nós colocamos para a mesa para ele, Lucas? Nós colocamos para ele na mesa de que política se faz com grupo, e nós entendíamos que o nosso partido aqui no estado é a segunda maior sigla. A gente só perde em número de deputados federais por republicano. O republicano tem 3 deputados federais e tem, se eu não estou enganado, 4 ou 5 deputados estaduais. O União Brasil, 2 federais e 3 estaduais. Nenhum outro partido tem isso como nós. Então, assim, qual protagonismo nós iríamos ter na construção das eleições? Então, por isso foi colocado para ele. E aí ele se torceu aqui e disse que ou seria ele ia ver, ia analisar, ou seria ele, ou então, se porventura pintasse uma oportunidade, ele colocaria a irmã dele como candidata a vice numa chapa. Achamos estranho isso porque a irmã dele não exerce função nenhuma no partido, é apenas uma delegada que ele colocou, o que daria um mérito para ela ser candidata a vice em alguma chapa. Então, de lá para cá, não ocorreu mais outra reunião com todos nós para discutirmos mais alguma coisa. E foi ficando assim, tudo somente na cabeça dele. Tudo sozinho. Tudo sozinho. Nesse ponto aí ele tem razão. Os 21 candidatos a vereadores do partido foi uma construção que ele foi fazendo. Agora vai escutando. Ele foi fazendo essa construção, foi reunindo e juntando os vereadores. Ponto. Legal. Montou uma chapa boa, que com um bom recurso, esses vereadores, eles teriam sim sua condição de eleger 2, de eleger 3, com a cabeça legal, focado na campanha, com recursos chegando até eles, beleza. Só que aí do outro lado aqui, as manifestações diante da Nacional, elas foram ocorrendo. E os grupos foram se juntando aqui. Nesse ponto eu não tenho participação aqui. Eu não estou participando dessa construção. Que isso fique bem claro. Eu não estou participando dessa movimentação que está acontecendo aqui com o senador Irã, com o governador, com a Catarina. Que ele citou, né? Que ele citou aqui. Uhum. De sorte que eles têm relação lá em Brasília. Relação lá em Brasília com a nova diretoria do partido. Senador Alcolumbre, ACM Neto, que é o vice-presidente, o próprio Rueda. A relação, diga-se, a relação do Nicolete, uma relação muito boa com o atual presidente Rueda, isso precisa ficar claro, mas uma relação desastrosa com os demais membros da diretoria, a ponto deles criarem lá, eu acho que em abril já desse ano, aquela resolução, onde eles analisariam a viabilidade de quem seria o candidato nas capitais com acima de 200 mil habitantes. Então, assim, quando houve as manifestações e houve a reunião para bater o martelo, o partido decide por quem? O partido decide pela Catarina. Eles decidem por ela. E aí ele resolve ir para todas as instâncias brigar não mais agora com esse grupo aqui, Lucas. Eu quero que quem está nos assistindo entenda que a partir desse momento ele deixou de brigar quando a diretoria do partido
reúne para decidir, bater o martelo de quem seria o candidato aqui pautado na resolução, aqui deixou de ter a briga aqui com o local. Ele passa agora a brigar com a nacional do partido. E o presidente Rueda, ele é jovem, mas ele não é doido. Ele não vai comprar uma briga com os pares que sentam do lado dele, Lucas. Ele não vai comprar uma briga com o senador Alcolumbre, ele não vai comprar uma briga com a ACM Neto, vice-presidente, ele não vai comprar uma briga com o líder do partido, Elmar Nascimento, da Bahia. Ele não vai comprar uma briga. Então o que ele fez? Ele disse, meu amigo, é melhor você sentar para conversar, para achar um ponto em comum para você continuar. Aqui não dá mais, aqui zerou, parou. A Nacional se posicionou, mas não, ele no mundo de fantástico Bob da cabeça dele, ele resolve brigar agora no TRE, depois subir para brigar com a Nacional lá no TSE. Agora, quando que ele vai ganhar uma cana de braço dessa? Aí vem comigo aqui no raciocínio, para o eleitor aqui entender, porque ele falou aqui de forma muito clara que o insucesso do partido foi Catarina, eu preciso dizer, Pastor Diniz. Nesse ponto aqui eu tô fora, eu vou te falar aqui, e se você quiser eu ligo pro presidente e ele vai confirmar aqui. Eu cheguei para o Rueda, que é o presidente do partido, e disse assim, Rueda, numa terça-feira, eu disse, Rueda, me faz um favor, me deixa fora dessa briga, me deixa fora. Se houver uma intervenção em Boa Vista, me deixa fora disso. Eu sei o que eu estou construindo. Eu sei o que eu estou construindo. Então, eu não preciso entrar nessa briga. Você fique à vontade para colocar a intervenção na mão de quem você achar que é melhor. Ele diz, Diniz, é a melhor coisa que você faz. O presidente disse isso para mim na terça. Na sexta-feira vem uma ordem da Nacional. Qual é a ordem? A intervenção. A intervenção. E a ordem? A ordem era, só uma pessoa aí vai assumir a intervenção. E era o senhor? Pastor Diniz. Eu disse, agora pronto. Liguei na segunda-feira para ele e perguntei assim, presidente, o que foi que mudou de terça para cá? Nós combinamos que o senhor me deixaria fora da intervenção. E agora chegou a ordem. Ele disse assim, Diniz, te vira. Te vira. Vê como é que você vai resolver tuas questões aí. Eu preciso de você, eu confio em você. Vai. Entendeu? Então, assim, aí eu entendi a aflição do meu presidente com relação a tudo que estava acontecendo aqui. Nesse ponto ainda quero te deixar mais claro aqui, para ficar mais claro ainda. Por favor. O presidente ainda foi compaixão dele. Presidente nacional. Da Nacional. Por que ele colocou o pastor Diniz? Fica claro. Porque se ele coloca para Catarina, o Nicolete, que tem traços de narcisista, não ia aguentar. Primeiro que a Catarina é uma mulher e segundo porque é uma deputada estadual. E estava pré-candidata. Ia ser demais pro tamanho do ego dele. E estava pré-candidata. Ia ser demais pro tamanho do ego dele a Catarina ser a presidente dele na municipal. Então coloca o pastor porque é o pastor. Ele vai conciliar, ele é deputado federal também, entendeu? Uhum. E aí, lá vai eu. E aí eu tento daí em diante, presidente, mas eu preciso que você... Não, fique tranquilo, nós vamos lhe dar as condições necessárias para que você possa estar à frente. Então a única coisa que eu fiz nesse processo todo foi estar ao lado da candidata, foi assinar as procurações devidas para que os advogados pudessem agora assumir o processo e não mais os que estavam com ele, e tentando conciliar agora a cabeça dos vereadores. Porque na primeira reunião que eu fiz, eu criei um grupo, coloquei todos. Logo de cara, uns 3 ou 4 já saíram de imediato. Porque não acreditavam. Eram ligados ao Nicolete. Eram ligados ao Nicolete e ainda estavam em dúvida. Normal, natural. Não estavam esse embrólio, essa briga, será se é o pastor mesmo ou é o Nicolete? Aí, aqui eu vou deixar uma mensagem aqui contigo, aonde e essa mensagem ele coloca no grupo deles lá, dizendo que que eu chamei eles para uma reunião justamente para poder acalmá-los, explicar o que é que a Nacional está, porque tudo que eu fiz foi respaldado pela Nacional, foi eles que me colocaram. Então, assim, eu fui trabalhando com muito zelo, muito cuidado, justamente para que esses vereadores
pudessem se acalmar, ter pelo menos cabeça para pedir voto. E nesse momento tentei fazer uma reunião, alguns saíram, ele colocou de em seguida uma mensagem, vou te mostrar a mensagem, colocou uma mensagem dizendo que eu não mandava em nada, que quem fosse ia ser assim, ele tocou o terror logo com os vereadores. Isso depois dessa intervenção. Já fez logo terrorismo dizendo que eu não mandava em nada e que se eles viessem não tinha fundo partidário, Fefé, que não tinha nada. Ameaçando. Ameaçando eles. E aí eu disse, o que eu fiz com responsabilidade? Gente, eu vou desmarcar aqui a reunião, nós não teremos reunião, se acalmem, fiquem tranquilos, eu vou falar com a Nacional, porque eu sei que vocês precisam de algo a mais da Nacional para entender que eu sou hoje o presidente da Municipal. Nicolete hoje não tem mais a caneta para prejudicar vocês em nada na Municipal, se recurso vier para a Municipal. E aí, Lucas, eu vou só resumir aqui, porque eu sei que o nosso tempo já está se estendendo. Não, mas tudo bem. Mas eu vou resumir. Aí, o fundo, o recurso para esses candidatos, como é que foi feito? Lembra que o pastor Diniz é deputado federal também do partido, correto? Sim. E depois de muita luta, nos 45 minutos do segundo tempo, diante do presidente da Nacional do Rueda, eu consegui ainda 2 municipais, Rorainópolis e Pacaraima. 2 municipais que com muita luta lá com os 2 candidatos, a gente conseguiu montar essas 2 municipais com candidatos a vereador e com vices na chapa. Consegui com muito zelo. E aí o presidente da Nacional, eu ligo para ele num sábado e pergunto, amigo, como vai ficar a questão do financeiro dos candidatos? Vai vir alguma coisa para a municipal, algum valor para que haja uma distribuição? Eles querem saber. E a resposta foi essa. Eu vou fazer a distribuição do recurso, eu tenho um valor X para o município, para o estado, eu tenho um valor X e vai ficar X para o deputado Nicolete como deputado federal, vai ficar X para você que você é deputado federal e agora que foi sacramentado a deputada Catarina como majoritário, vai ter outro valor também para ela. Então assim, a Nacional resolveu distribuir isso de forma igual. Catarina, pastor Diniz e Nicolete. Você está entendendo? Então, assim, é muito leviano, é muito mau caratismo vir aqui e querer atribuir o insucesso de uma campanha dessa na costa de pastor Diniz e de Catarina, porque ele teve várias vezes, Lucas, ele teve várias vezes a oportunidade de recuar. Cadê a humildade? Ele sabia o tempo todo que ele não ia conseguir vencer a Nacional do partido dele. Então, resumindo tudo, essa questão que ontem ele falou aqui, só para o pessoal que está ligando agora na rádio, ontem o Nicolete disse que a culpa do insucesso do União Brasil, aqui em Boa Vista especialmente, de uma meta de 3 vereadores eleger 1, seria do pastor Diniz. Afinal, pastor, quem carrega a culpa? Eu queria que ele tivesse era aqui do lado, que era para a gente poder, ele falar do ponto de vista dele e eu dizer as verdades que eu preciso dizer, que eu estou dizendo aqui, dizer na cara dele, entendeu? Porque assim, a culpa, ela vem de um conjunto de fatores. Com que o senhor tratou ela aqui, vem né? de um conjunto de fatores. Ela vem da falta de tato, a falta de tato. Mas se o senhor político. tivesse que eleger uma pessoa, é possível eleger uma pessoa que seja culpada? Lucas, O Nicolete é o culpado? ele tem uma parcela muito considerável. Mas não é o único culpado. Não é o único Sim. culpado. Uhum. Seria leviano da minha parte dizer que ele é o único culpado dentro do processo. Diante de tudo isso que o senhor falou. Agora, ele teve a oportunidade, várias vezes, ele teve a oportunidade de ser humilde, recuar nesse processo, porque como isso envolvia a candidatura dele, que já tinha ido para o saco, envolvia também a candidatura de 21 pessoas. Então ele poderia, sabendo que ele ia sair, que essa cana de braço, Lucas, ele sabendo que ele ia perder ela, ele poderia ter recuado e ter permitido ela avançar as tratativas com os candidatos e ter pensado neles, nos vereadores. Isso ele poderia. E aí eu deixo aqui também para ti e para quem está participando aqui junto com a gente, é só ver. Nós somos 5 parlamentares, 3 estaduais, 2 federais. Eu ajudei a eleger
10 vereadores no estado, 5 dentro de Boa Vista e outros 5 nos outros municípios. Somente um, que nem foi uma construção minha aqui dentro de Boa Vista, é do União Brasil, que é o David. David Carneiro, nem com ele não está. O federal do David hoje sou eu. E os outros vereadores estão eleitos todos em outras siglas. E não porque eu tivesse apreço pelas outras siglas, com todo o respeito, que eu gostaria de eleger eles mesmo, era no meu partido. Agora, Porém, não tivemos a oportunidade sequer de sentar com ele para construir isso, nem aqui e nem município nenhum. Em resumo, o senhor acha que o Nicolete saiu enfraquecido ou fortalecido nessa eleição? Nicolete, ele saiu bem pequeno. Ele saiu bem pequeno. Que assim, nos comentários, na fala dele, é bem assim a cara dele. Ele é pequeno. Certo. Então, pastor, falamos de muitos assuntos bem espinhosos aqui, né? Mas eu queria saber um pouco da sua atuação no Congresso Nacional, né? Vamos tentar falar um pouco do que o senhor tem feito, né, lá na Câmara, né? Queria saber do senhor, para que o senhor veio ser deputado federal? O que o senhor está fazendo lá na Câmara dos Deputados? Lucas, aquilo ali, eu confesso para você, amigo, que estar na Câmara hoje, aquilo ali é tudo muito complexo. Nós temos um Congresso hoje bem polarizado. Hoje essa história de esquerda e de direita, e redes sociais, ela está tendo uma influência muito forte na condução do nosso Brasil. Agora, que lado que o senhor está? O senhor está do lado da direita ou da esquerda? Eu sou um deputado de direita. Sim. E conservador. A minha essência é conservadora. A minha essência é de alguém que nós já alcançamos muito com a nossa Constituição. Existem pontos para melhorar? Vamos melhorar. Mas aquilo que já é bom para nós, vamos trabalhar para melhorar, e aquilo que precisa de uma melhora na legislação, como a violência contra a mulher, o homem continua aumentando o número do feminicídio, continua a violência doméstica, então tem muita coisa para melhorar, para segurar esse homem, vamos trabalhar para isso. Mas o que temos? Nós temos liberdade de expressão, por exemplo, nós temos a liberdade de hoje estar aqui, mas veio aí uma PL 2630 que quer, o governo ele quer dizer o que pode e o que não pode. Aí isso é perigoso. Qual é a 2630? É a PL da fake news. A fake news. Uhum. Sabe? Querendo regular, assim, muito parecido com países que a gente sabe como é que funciona essa questão da liberdade de expressão. Então, assim, eu estou muito... Hoje, na Câmara Federal, eu estou muito imbuído da minha responsabilidade de ser um deputado nesse perfil. Então, hoje, eu tenho a honra, eu entrei em 2023 na Câmara e já de cara eu fui eleito o secretário-geral da FPE, que é a segunda maior frente hoje que temos na Câmara Federal, que é a Frente Parlamentar Evangélica. Eu era o secretário ano passado. Esse ano eu sou o primeiro vice-presidente da frente, presidida pelo pastor Silas Câmara aqui do Amazonas. Então, a frente ela tem uma importância muito grande com pautas sensíveis para nós. PL 1904, isso. Que é a PL a PL do aborto. Então, assim, nós já temos pela legislação, 3 formas do aborto, né? Quando a criança anencéfala, que ela tem má formação do cérebro, a mulher, quando tem risco à saúde dela, a vida dela está em risco naquela gestação, e também com relação à questão de mulheres que são violentadas e, fruto dessa violência, ela engravida. Só que a PL do pastor Sóstenes, ele colocou em regime de urgência para ser votada, porque nós entendemos, Lucas, que é muito perigoso essa questão de autorizar o aborto no Brasil de outras formas. Nós somos contra isso mesmo. Nós somos contra isso. Nós temos que cuidar dessa mulher aqui, nós temos que cuidar dela. O Estado tem o dever de cuidar. Mas quem cuida do feto também? Todos nós hoje, para estar aqui nesse podcast aqui, passamos lá. Claro. Foi na gestação que nós fomos ali gerados, concebidos para hoje nós estarmos aqui. Então, olha só, qual é o problema? A sistolia fetal. O Conselho Federal de Medicina baixa uma resolução onde ele proíbe esse procedimento. E a 1904 ela é justamente para criar uma barreira ali, porque Alexandre de Moraes derrubou isso, ele derrubou a resolução que o Conselho, que eles cobravam tanto do Bolsonaro,
que o Bolsonaro obedecesse à ciência. Aí a ciência diz que a sistolia fetal, que é um procedimento cruel, que é a aplicação de cloreto de potássio direto na barriga da mãe, com a ultrassom, procura o coraçãozinho da criança e aplica cloreto de potássio e assassina ela no ventre. Então, assim, ele baixa uma resolução, porque o Conselho Federal de Medicina Veterinária já proíbe isso. Isso é proibido em animais. E o ministro Alexandre de Moraes derruba essa resolução, autorizando que essa mulher que foi violentada a partir da 22ª ou do 5º, 6º mês ali, que ele faça esse procedimento, sendo que a medicina diz que esse feto, a partir do 5º, 6º mês, ele já tem condições de viver fora do ventre. Então, assim, antes do aborto, Lucas, acontece um homicídio, um assassinato ali dentro. Então, isso vem para frear, para punir esse homicida. Pastor, eu particularmente, eu sou pai de um filho que na verdade ainda vai nascer, né? Minha esposa está grávida de 4 meses, né? Eu realmente imagino a crueldade. Eu particularmente não tenho problema nenhum de dizer que eu sou completamente a favor da vida, né? Tanto é que eu vou ser pai, né? O que se questiona, por exemplo, nesse projeto, né? É a questão... Só para a gente entender aqui, gente, vocês que estão ouvindo e assistindo a gente, o PL do aborto é um PL que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação, que é o equivalente a 5 meses, né, pastor? 5, 6 meses. 5 ou 6 meses, né? Equipara esse aborto realizado após 5 meses ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos de inclusive nos casos de estupro, inclusive, né? E esse projeto, ele sumiu da pauta, inclusive, né, em meio à corrida eleitoral, tinha uma pretensão aí de voltar à pauta no final do ano, né, e aí, caso esse projeto fosse aprovado pelos parlamentares, esse aborto depois de 22 semanas seria punido com uma reclusão de 6 a 20 anos em todos esses casos, e também no caso de gravidez resultante de estupro, né, uma pena que é a mesma prevista para homicídio simples. Agora, é o seguinte, o grande questionamento em relação a isso, pastor, é em relação a como é que fica a gente está falando muito da vítima, digamos assim. Na verdade, não é vítima a questão, né? É da mãe, na verdade, que às vezes ela tem o interesse de fazer o aborto, né? Mas como é que fica a pena para o estuprador? Vocês conversaram a respeito disso? Perfeito. O que se está discutindo a respeito disso? E se esse projeto pretende voltar ainda esse ano à pauta? A expectativa é que pós-eleição ele deve voltar para a discussão de novo, porque ele não foi aprovado ainda, Lucas. Sim. Nós aprovamos só o regime de urgência para que haja as discussões lá no plenário. O que acontece aí? As pessoas, elas estão... A esquerda utilizou uma narrativa para querer dizer que nós estamos querendo punir a mulher que foi abusada e proteger o estuprador. Não tem nada a ver com isso. São 2 crimes distintos: estupro e homicídio. Mas não podia ter incluído isso no mesmo projeto? Estupro e homicídio. O que acontece agora? Mas nós já temos PLs rodando lá dentro da Câmara para aumentar a punição desse estuprador. Já tem pena para ele agora. Como a pena dele, a pena máxima vai de 8 a 10 anos, e essa daqui, para quem vai cometer esse aborto, esse procedimento vai de 6 a 20, aí estão querendo dizer que a gente está querendo punir mais aqui do que punir aqui. Não, nós já estamos lá forçando isso para que a gente seja mais severo também com quem fez, quem provocou, quem violou, quem feriu essa mulher, quem machucou ela. E olha que são sequelas que... Para a vida toda. Para a vida toda. Então, assim, mas aí a mesma esquerda que diz que nós estamos querendo proteger ele aqui, é a mesma que trata ele como vítima da sociedade, é a mesma que vai lá e quer a saidinha lá para ele, lá na penitenciária, que dá concessão para ele, é a mesma. Então é por isso que eu disse para ti que hoje no Congresso nós vivemos de narrativas. Vivemos de narrativa e hoje não estão querendo ter a sensibilidade e a responsabilidade de fato, sentar para discutir esses pontos. Porque essa mulher que foi violada, ela tem que ser cuidada, o Estado tem que cuidar dela, tem que dar amparo para ela. Ela não pode ser punida porque ela já sofreu um dano muito grande. Ok? Mas o senhor é a favor completamente desse projeto do jeito que está ou precisa de ajustes? Não, ele precisa de ajuste. Eu sou conservador.
ele tem coisas boas nele, mas ele precisa ser melhor discutido e precisa ter alterações, principalmente no que diz respeito ao cuidado com a mulher. Pois é, porque é bom ressaltar isso, é bom diferenciar. Por exemplo, uma coisa é o aborto e uma coisa é o PL do aborto, que é completamente diferente. Perfeito, né? O aborto é proibido no Brasil, né? Tem só as 3 questões que são... Eu quis bem esclarecer essa questão, porque o que se estava discutindo aqui é uma questão de como é que fica o estuprador. Quer dizer que é apenas a mulher que ela tem que ser penalizada? Então, exatamente isso que eu quis deixar bem claro. Essa questão. Eu não sou a favor de que ela sofra sozinha mais penalidade, de forma nenhuma. Esse projeto, ele cabe melhorias, discussões para melhorar, principalmente no que diz respeito ao cuidado e à saúde dessa mulher. Perfeito, Pastor Diniz. Tem outros assuntos aqui, por exemplo, vamos falar aqui um pouco do hoje, deputado Pastor Diniz. Afinal, que grupo político o senhor pertence hoje? Grupo político. Meu amigo, em 2022, Lucas só acha graça. 2022, na minha eleição, eu não tive apoio de majoritário, eu não tive apoio de deputados. Então, assim, eu venho com muita prudência. Trabalhando e cuidando desse mandato. Então, assim, hoje, se perguntar para mim, a pergunta que você fez, qual o grupo político você faz parte? Eu não me vejo hoje em grupo político de A e B. Sou independente. Eu me vejo hoje no Estado independente e com boas parcerias. Eu tenho um respeito pelo prefeito da capital, Arthur, a qual colocamos emenda dentro da prefeitura. Emenda essa que já está rodando e eu estou muito feliz porque colocamos 5 milhões para cirurgias de crianças, 564 crianças lá no Hospital das Crianças, numa parceria da Prefeitura com o Instituto Ravena. E dessas 564 crianças, 405, foi o último dado lá que me foi passado, já tinham sido cirurgiadas de adenoide, de amidalite. Eu estive agora na campanha do Osmar em Caroebe e sou surpreendido por uma mãe e uma menina, a filha dela. E aí a Michele é a mãe e a filha Stephanie, se eu não estou enganado, ela veio comigo e disse assim, pastor, queria lhe dar um abraço, quero agradecer, e eu ainda voando. Ela me deu um abraço e disse, o senhor não vai lembrar de mim, mas eu sou uma das mãezinhas que foi contemplada com aquele mutirão de cirurgias. E a minha filha está aqui, tinha uma hérnia inguinal e essa hérnia prejudicava demais o cotidiano da minha filha. Ela foi, cirurgiou, já se recuperou e hoje está subindo, descendo, brincando. Então, 405 crianças já foram cirurgiadas nessa parceria, crianças essas que não teve intercorrência nenhuma, todas elas cirurgia 100%. Osmar, Caroebe, colocamos recurso, bairro Nova Canaã, lá já está todo asfaltado, a maior parte, 90% do bairro, está recapeado e asfaltado algumas ruas com emenda do pastor Diniz. Então, assim, hoje, nessa campanha também, sinalizamos uma boa parceria com o nosso governador Antônio Denário. Ontem mesmo estava conversando com ele sobre a discussão de emendas. Então, assim, tenho emendas aqui com o Arthur na prefeitura, cerca de quase 13 milhões. Vamos continuar fazendo aporte para isso. No governo preciso fazer alguns investimentos para alcançar alguns municípios. Então, Lucas, assim, hoje eu estou num processo de construção. E dizer que eu faço parte de grupo A ou de grupo B, não me vejo. É um neutro, é um independente. Eu me vejo com independência, com boas parcerias. Como o senhor falou. Respeitando as particularidades de cada um e também construindo o meu caminho de boa. Sim. Trabalhando a lei como diz o outro, né? A lei da boa vizinhança para que a gente possa fazer um bom mandato que respeite as particularidades de cada um. Mas essa questão desse seu posicionamento de enviar recursos, né? Digamos assim, o senhor está enviando recursos para o governo, enviando recursos para a prefeitura, que aí claramente existe uma oposição entre ambos, né? Perfeito. Não existe nenhum problema, não existe nenhum questionamento por parte de ambos em relação ao senhor por ter enviado recurso em detrimento de outro, enfim. Não, até então não. Politicamente, né? Politicamente não, porque em 2022 nem o governador me ajudou na minha eleição
e nem o grupo do prefeito não me ajudou na minha eleição. Sim, sim. Então, assim, eu fui eleito majoritariamente, esses 8.243 votos foram votos conquistados dentro do meu reduto que chama-se AD Brasil, e aí minha gratidão a cada membro, ao meu pastor presidente, pastor Isamar, missionária Nazaré, aos meus amigos e irmãos da Igreja da Graça do pastor Eric, a Assembleia de Deus Cairós do pastor Wenderson, o Vale da Bênção do pastor Jefferson, a família Diniz, que é uma família tradicional da qual eu faço parte. Então, assim, foi um conjunto de fatores que me deu a possibilidade de estar lá. A União Brasil, que me deu o aporte financeiro para que eu pudesse alcançar esse objetivo. Entendeu, Lucas? Então, assim, hoje, por não ter uma dívida ou uma dependência nem de A nem de B, eu consigo transitar de boa nos dois ambientes sem ter estresse aqui nem estresse do outro lado. Porque em 2022, a bondade e a misericórdia de Deus esteve sobre a minha vida e me deu um mandato sem que esses grupos políticos estivessem com a mão sobre mim. O que se pode esperar do deputado Pastor Diniz nesses próximos 2 anos de mandato que ainda restam? E eu queria que você respondesse também, dentro dessa pergunta, se o senhor já é pré-candidato a deputado federal. Lucas, pode esperar de mim eu ainda do mesmo formato que tenho sido firme nas minhas posições lá em Brasília. Vou continuar do mesmo formato, com a mesma firmeza, com a mesma energia, trabalhando ali dentro da Câmara em prol do nosso Estado, trabalhando em prol desse público que nos elegeu, com as pautas que me são cobradas, e a gente vai continuar firme nesse sentido. Eu tenho 2 anos aí para continuar com as emendas, abençoando os municípios para que haja melhoria estruturantes, independente de qualquer coisa, e o meu foco é esse. Eu vou trabalhar para uma reeleição mais tranquila. A eleição não foi fácil, foi luta, foi uma guerra. Né? Entrei por média, eu sou o Davizinho da turma aqui, da tropa, né? E eu sei que 8.243 votos não me leva para Brasília novamente, então eu preciso ser firme com as minhas... coerente com o trabalho que eu faço, colocar e aplicar o recurso para que a ponta possa ver esse trabalho na ponta e a gente conseguir ir para uma reeleição com mais tranquilidade. Perfeito. Gente, eu falei aqui com o deputado Pastor Diniz, que prefere ser chamado de Pastor Diniz, não necessariamente deputado. Agradecer, pastor, pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. E como representante de mais de 700 mil pessoas, deixar sempre aberto aí, o espaço para o senhor falar um pouco do seu trabalho, né, o que o senhor está fazendo lá na Câmara. Desde já o convite para outras oportunidades. Agradecer demais ao senhor. Lucas, obrigado. Mandar um abraço para quem está nos acompanhando, desejar a todos aí muita saúde, sucesso, que Deus abençoe o vosso lar e sempre à disposição. Só para a turma entender, eu já tinha recebido outro, o Lucas já tinha me convidado outras vezes, mas eu só consegui ter um pouquinho mais de sossego agora. Meu primeiro ano foi respondendo um processo de cassação, que isso a gente pode falar na outra oportunidade. Sim, sim. Eu respondi um processo de cassação. Já foi absolvido, inclusive, né? 7-0, tanto na AIME quanto na AGE. E aí eu preferi me recolher. Justamente por causa dos meus posicionamentos, eu não queria me expor muito, foi um momento, eu nunca tinha vivenciado um processo nesse nível, então eu preferi ficar um pouquinho mais recluso e aprender um pouquinho mais de como funciona a Câmara, de como funcionam os processos legislativos, para depois sim que a gente conseguisse vencer essa etapa, tá mais tranquilo para estar aqui nesse bate-papo como estamos hoje. Já que o senhor citou essa questão, né, só para deixar bem claro, porque não adianta, né, a gente fala de uma coisa, mas também liga a outra, né? O deputado Pastor Diniz, ele foi absolvido pelo TRE, acho que esse ano, né? Por uma questão, uma acusação de irregularidades na campanha dele relacionadas ao projeto SOS Rio Branco, né? Baixo Rio Branco, né? Um lindo projeto que a AD Brasil tem, SOS Baixo Rio Branco, ela realiza há 22 anos, lá em função das cheias do mês de junho e julho. Então vai lá e faz todo um trabalho social. E como eu era diretor, eu acompanhava sempre esse projeto. E aí foram alegar que a minha diferença de voto por suplente, que é de 1.000 e poucos votos, foi alcançada a troco de cesta básica lá. Sendo que lá no Baixo Rio Branco eu só tirei 84 votos, se eu não estou enganado. Então não teve diferença alguma? Zero. Até porque a igreja não confunde isso. Ela não confunde. O trabalho ele é social, ele tem um cunho espiritual para a igreja.
Não existe essa de chegar lá, entregar uma cesta e querer cativar aquele voto como uma compra. Não existe isso. Então, isso ficou provado. Isso ficou provado nos autos e, graças a Deus, 7-0 na AIME, 7-0 na AGE, e o camarada desistiu e hoje isso aí está arquivado e vencemos, e minha gratidão a Deus e àqueles que estiveram orando e torcendo pelo pastor Diniz. Obrigado, Lucas. Pastor, vamos quebrar um protocolo aqui. O senhor é pastor, queria que o senhor finalizasse essa entrevista com uma oração. Ah, meu amigo, isso aí é comigo. Vamos lá. Querido Deus e soberano Pai, Senhor Jesus, eu quero agradecer a esse momento de estar aqui hoje com o Lucas participando desse podcast. E eu quero pedir com muito carinho, Senhor, a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que acompanham esta programação. Abençoa, independente do momento que essa pessoa esteja vivendo. O que eu te peço é o que o Senhor disse através da boca de Jeremias, que os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito é pensamento de paz e de coisas boas. Abençoa o Lucas, a sua esposa está gestante, prepare esse momento lindo que vai ser o nascimento deste filho tão aguardado, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que ele possa vir com saúde e possa completar mais ainda a família do nosso amigo. Abençoa a todos aqui na redação, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor, e até uma próxima aqui no nosso podcast Papo de Redação. Um abraço, meu irmão. Valeu. Muito bem, gente, prometi aqui que eu ia falar algumas notícias aí do cotidiano e também de política. Vamos falar aqui um pouco com a Paola Carvalho, minha colega de redação. Seja muito bem-vinda, Paola, ao nosso podcast mais uma vez. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada a todos os ouvintes do Papo de Redação. Mais uma vez aqui. Mais uma vez e sexta-feira, graças a Deus, gente. Vamos lá. Polêmicas aí. Uma delas é uma ação popular que pede o afastamento do presidente da OAB de Roraima. Fala pra gente, em resumo, o que foi essa petição. É verdade, Lucas. A gente recebeu essa informação, né, que o advogado Aldo Girão Barreto, né, que ele é juiz federal aposentado, ele propôs uma ação popular com pedido de liminar, pedindo o afastamento, né, do definitivo do presidente da Ordem dos Advogados aqui no seccional Roraima, que é o Edinaldo Gomes Vidal, do cargo. A ação foi protocolada junto à Justiça Federal pelo advogado dele, que é o XK Pereira. E a gente está ainda aguardando, né, o andamento, né, pela Justiça, se a Justiça vai acatar essa ação popular ou não, mas sim, a ação consiste, né, o pedido da ação pede o afastamento do cargo, a vacância do cargo, né, afastamento do presidente. Segundo ele leva em consideração as informações que a gente viu, repercutiu nacionalmente, né, do acúmulo de cargos do presidente Edinaldo, com o cargo de agente administrativo do sistema penitenciário na Paraíba. No estado dele. No estado dele, né? E a gente, pelo que a gente obteve as informações, né, a imprensa nacional só obteve informações sobre esse cargo dele que ele mantinha na Paraíba porque ele pediu aposentadoria, né? Do cargo que ele ocupava lá. Que existe essa suspeita, na verdade, né, de ter ocupado que lá. ele ocupava lá desde 1985. E aí, ele era agente administrativo prisional, né, lotado na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, nas cadeias públicas de Conceição e Santa Luzia, no estado da Paraíba. E aí o fato repercutiu, né, teve um inquérito policial, essa informação foi apurada pelo Ministério Público da Paraíba, pela Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária, né, ele teve grande repercussão nacional, foi abordado pela imprensa da Paraíba, né, pelo fato de ter um servidor lotado lá, né, com informações de diárias, né, Sim. Era um servidor, né? Era um servidor, né? Como diz os documentos, né? E aí esse caso está andando, né? E aí a Ação Popular, o Aldo Girão entrou com esse pedido, falando que é incompatível, né, pelas leis mesmo, pelas orientações, que o cargo do advogado ele não pode ter uma conduta como essa, uma conduta como essa, mas especificamente acumular um cargo na área do sistema prisional por ser uma atividade policial e ter conflito de interesses, entendeu? Sim. Na área da advocacia. Em então suma, ele cita isso, principalmente. Em entendeu? suma, essa é a acusação, né? A justificativa. Trata nessa petição, né? Agora, assim, o Edinaldo Vidal, ou a OAB,
OAB se manifestaram a respeito dessa petição especificamente? A gente entrou em contato, né, com a assessoria de comunicação da OAB e eles informaram apenas que eles desconhecem qualquer informação relacionada à matéria. Então, eu acredito que seja porque a gente obteve essa informação, mas a Justiça Federal ainda não citou eles, não né? citou ainda. Não eles, recebeu né, essa denúncia. ela só recebeu ainda, ela não mandou, fez andar, a gente não sabe se ela vai acatar ou não. Então, acredito que talvez, né, caso venha a andar esse processo, né, aí ele vai se posicionar sobre o assunto, porque ele tem, né, direito a esse pronunciamento. Pois é, veja bem, só para a gente entender aqui essa situação. Os bastidores, na verdade. Por exemplo, a petição que a gente recebeu aqui, se você fosse colocar para imprimir essa petição, meu amigo, ia dar aqui, para você que está vendo a gente, acho que deu mais ou menos aqui, ó. Até aqui em papo de redação, mais ou menos aqui, tirando esse círculo aqui. 1461 páginas. 1461 páginas, né? E aí ela compila todas as informações, né, das investigações. É a Divina Comédia. Das investigações das polícias, né, da Paraíba, né? Os fatos repercutindo, né? Tem até print da imprensa, né? Dos jornais, o fato repercutindo na imprensa. Então, é um vasto conteúdo. Tem até as diárias, assinatura de quando a gente trabalha 30 dias. Ah, sim. A folha de... Folha de pagamento, a não. folha de frequência. Folha Isso, de frequência, né, dos meses. Tem print do depósito dos valores dos salários, enfim, tem vasta informação. As provas, de modo geral, estão anexadas nessa petição, né? Ao pedido, isso, né? Que forma totalmente... isso que forma boa parte dessa petição de mais de 1.400 páginas. E é válido lembrar também, Lucas, que as eleições na OAB Roraima se aproximam, né? Está previsto para correr no final de novembro, né? O Edinaldo é um dos concorrentes, tem outros... Um dos concorrentes não, porque ainda está previsto no registro das chapas, né? Dos concorrentes, mas a previsão é que ele seja candidato à reeleição. E um dos pedidos, né, da ação também é que ele se afaste, né? Justamente, e que seja analisada a conduta do Conselho Eleitoral ali, né, do Conselho Administrativo, orientando da OAB, aí o Conselho porque Comissão Eleitoral. Teve até um pedido interno dos advogados da OAB, né, solicitando o afastamento do cargo, só que teve uma análise pelo Conselho interno e eles decidiram que não era ruim, não era negativo ele ter esse acúmulo de cargo, né? Dos dois. Então, ele também teve essa solicitação e também ele citou também essa questão das eleições que se aproximam. Pois é, né? Engraçado, né? A gente fez uma matéria de o quê? Uns 6 parágrafos da tua matéria? Não sei. Uns 6 ou 7 ou 8 parágrafos do máximo de uma petição de 1.400 e poucas páginas. Um resumo. Rapaz, é incrível como é que é a gente, né? Uma técnica que a gente usa basicamente, né? Se a gente for realmente como eu posso dizer, no resumo, a gente vai lá logo no pedido. Né? Vamos ler logo o pedido, o que ele está pedindo aí e ver o que diz aí a introdução. Né? E assim, a gente às vezes precisa de muita ajuda aí para poder ver uma petição dessa, gente. Sim. Não é fácil não, hein? Diante da pressão também que a gente tem no jornalismo, né? A gente publicar, né? E ouvir o outro lado. Verdade. Enfim. Outro assunto polêmico que, na verdade, estava, como eu posso dizer, ele tinha sumido da pauta, era a comissão que apura as supostas pedaladas fiscais do governo Denário, que agora foi prorrogada, né? Tinha 60 dias de duração, foi prorrogada agora por mais 60 dias a pedido do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, que é o presidente também dessa comissão, né, Paula? É verdade, né? O presidente Saudade Sampaio, ele prorrogou por mais 60 dias a vigência da comissão especial, que ela foi criada para apurar supostas irregularidades, né, financeiras no governo Denário, né? Esse colegiado ele foi criado a pedido do deputado Jorge Everton, do União Brasil, e ele acusava o executivo de abrir créditos extraordinários, né, até maio deste ano, para que
que fez um rombo, né, um déficit de 400 milhões no orçamento de 2024. E aí, os parlamentares decidiram criar essa comissão, né? Estava previsto para eles debaterem esse assunto, né? Sobre possibilidade de pedaladas fiscais, né? Esse é o termo que a gente usa para essa abertura de crédito, né? Extraordinário. E aí, o prazo estava se aproximando do fim, né? E eles não tinham discutido ainda. E aí o Eduardo Sampaio, ele, né, publicou essa informação de que prorrogou por mais 60 dias. Eu acredito, a minha opinião, né, nesse caso aqui, é que com relação... Por conta do pleito eleitoral, a gente sabe que as atividades na casa, na Assembleia Legislativa, elas ficam um pouco suspensas. Os deputados, eles vão realmente trabalhar ali com o seu grupo mesmo, né? Aproveitar, mesmo que eles não sejam, né, não estejam concorrendo, mas eles estão trabalhando para a eleição de outros vereadores. Então, tipo, algumas atividades parlamentares, elas ficaram um pouco suspensas, né? Apesar de que, por exemplo, até sessões parlamentares ali na Assembleia Legislativa, elas foram suspensas, estava tendo uma sessão por semana, normalmente a mais. E às vezes, quando tinha, e às vezes não tinha quórum, né? É, a gente ficou até algumas semanas repetidas sem sessão. Então, eu acredito que algumas atividades, inclusive esse debate, né, na comissão, ficou um pouco suspenso. E aí, por isso que ele decidiu prorrogar esse prazo para poder retomar essa discussão e analisar essa denúncia, né, essa reclamação do deputado Jorge Everton. Muito bem, Paola, agradecer demais a sua participação, deixar sempre aberto o espaço para você e um excelente final de semana para ti, querida. Sextou para nós, Graças todo mundo. a Deus, é isso, minha gente. Agradecer demais a companhia de vocês aqui em mais um Papo de Redação com os trabalhos técnicos hoje de Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais, a Folha BV, no Instagram, no Facebook, no X, de volta, né? E no YouTube. Tem a Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. A minha rede social pessoal também, gente, @LucasLuquezzi, LUCKEZE, é o meu sobrenome para facilitar a sua busca aí no Instagram. Muito obrigado, minha gente, que Deus abençoe vocês, proteja vocês e também muito juízo, hein, gente, para vocês aí nesse final de semana. Não vá fazer nada de errado, porque senão segunda-feira você tá aqui com a cara estampada na Folha de Boa Vista. Gente, é isso aí. Até segunda, se Deus quiser.